Oi você, eu sou a Fabi e há alguns meses atrás eu recebi um pedido de um inscrito aqui do canal pedindo para que eu explicasse sobre impermanência. E aí eu fiquei tentando arrumar formas de explicar, como eu já expliquei em outros vídeos, às vezes demora porque eu tô procurando a melhor forma de falar sobre isso. Então, após muita demora, hoje nós vamos falar sobre impermanência. O ensinamento básico do budismo é a impermanência ou a mudança. Para cada existência, a verdade básica é que de tudo muda, independente se você vai acreditar nisso ou não. É como a força da gravidade. Você pode não acreditar nela, mas ela vai continuar sendo responsável pelo seu pão cair no chão de manteiga para baixo. Tá, mas o que tudo isso quer dizer? Que absolutamente todas as coisas mudam o tempo todo. Quer uma prova? Você vai na praia e aí você se esquece de passar protetor solar. E aí você, obviamente, se queima, sua pele fica toda vermelha e aí você começa a descascar. E aí acaba se revelando uma pele nova. E foi assim com você a vida toda. Afinal de contas, cada uma das nossas aproximadamente 50 trilhões de células tem uma determinada expectativa de vida e quando morrem são substituídas por novas células. Por exemplo, as hemácias vivem cerca de 4 meses, enquanto os leucócitos podem viver 1 ano. Você mesmo, se você fosse sempre o mesmo, até hoje você seria um espermatozoide. Outro exemplo, ouça esse som. Percebeu? O som dessa nota musical, ela veio e passou. Se eu tocar de novo, não é a mesma nota, é apenas uma nota igual, porque aquela nota veio e já se foi. Deu para entender mais ou menos? Elas podem ser iguais, parecidas, mas jamais as mesmas. Tudo está em constante fluxo. A correnteza do rio, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu peso corporal, até os seus fios de cabelo. E aí eu vou te dar uns segundos para digerir isso. E aí você deve estar pensando: Nossa, a Fabiola acha que descobriu a América. não exatamente. E sabe por quê? Porque todo mundo sabe disso, mas na verdade diz que sabe. Quer um exemplo? Se tudo muda e nós pensássemos com afinco, a fundo sobre isso e levássemos isso todos os dias da nossa vida, talvez nós nos comportaríamos melhor diante do término de um relacionamento, diante da perda de um familiar ou uma pessoa querida, diante de uma demissão, diante de uma doença. E aí? Esse nosso entendimento acaba falhando na hora de influenciar o nosso comportamento mediante essas situações de dificuldade. E tudo isso porque nós simplesmente ignoramos as coisas do jeito que elas são. Não importa qual é a sua carreira, quanto de dinheiro você tem no banco, com quem você se relaciona, sua posição social, tudo isso não vai ter a menor utilidade no momento em que você estiver frente a frente com a morte. Não adianta você ter muito dinheiro, isso não vai fazer você ganhar anos de vida. A hora que você tiver que morrer, você vai morrer. Isso é um fato. E aí vou utilizar um exemplo dos nossos políticos. Por mais que eles roubem, vai ficar tudo aqui. Apenas durante a nossa vida nós buscarmos somente isso, posição social, dinheiro, carreira e coisas materiais, quando a gente estiver ali nos nossos últimos momentos, vai estar o quê? Um completo vazio. E aí, o budismo descreve essa realidade como a impermanência de todos os fenômenos. E você sabe qual é o maior empecilho que te impede de aceitar e entender essa impermanência?
O ego, ele mesmo. É do ser humano querer controlar tudo que o cerca, ter essa necessidade de poder e de querer as melhores coisas para si. Até como uma forma de, não sei, instinto de sobrevivência, defesa, sei lá. E aí, outro dia eu estava lendo uma matéria que definia o ego da seguinte forma. O ego é, ao invés de você aproveitar uma bela paisagem, você se preocupar mais em tirar foto dessa paisagem como uma forma de apossar-se daquele momento. Mas imagina se você perde a câmera ou o celular no último dia dessa viagem. Você vai ser capaz de dizer que você absorveu as coisas que você viu de forma que você consiga se lembrar delas a longo prazo? Nichiren Daishonin inscreveu o Gohonzon, que nos possibilita transformar uma vida limitada pela impermanência de todos os fenômenos em uma vida permanente, dotada de alegria, dotada de identidade e pureza. E é fundamental que nós consigamos nos libertar dos padrões negativos que nos geram insatisfação. Porque se a gente viver focalizando o passado ou o futuro e não lidamos com o momento presente, esse momento presente não vai nos dar satisfação. Porque estamos sempre pensando no futuro, esperando que algo de melhor aconteça, ou ficamos nos lembrando do passado e até comparando o nosso passado com a nossa vida presente. O filósofo grego Heráclito disse a seguinte frase: nenhum mesmo homem pode percorrer o mesmo rio duas vezes, já que tanto o homem quanto o rio mudaram desde então. Estar vivo é estar em constante revolução, em constante mudança. E essas situações de mudança devem gerar também mudanças no nosso comportamento. Isso é sanidade. É você permitir novas informações que atualizem o seu ponto de vista. E é exatamente por nós não conseguirmos aceitar essa verdade da impermanência que nós sofremos. Afinal de contas, a causa de todo o sofrimento está em nós mesmos. Tudo muda. A economia, a política, o tempo, as relações, as nossas crenças, a nossa própria noção de identidade, o nosso estilo, tudo está num certo estado de flutuação. E quando nós nos mantemos pessoas abertas, mentes abertas, essas transições acabam sendo mais suaves e mais tranquilas. Resumindo então em apenas 2 palavras, tudo muda. Ou até mesmo numa frase muito conhecida: nada se cria, tudo se transforma. Então, esteja abertos a novas mudanças. Tente procurar novos pontos de vista, se aprofunde no que você tem dúvida. Não simplesmente aceita o que te dizem. Questione, busque, informe-se. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!